Olá, meus irmãos, nós queremos nesta noite saudar aos irmãos que nos ouvem com a gloriosa paz do Senhor Jesus, cumprimentar aos nossos amigos aí no Instagram que nos acompanham. Queremos dizer que vocês são bem-vindos a estar assistindo aí o nosso canal da Igreja Deve, a família Deve, que o Senhor continue abençoando. E para nós é um motivo de grande alegria estarmos aqui adentrando em seus respectivos lares para poder transmitir a palavra de Deus. Devido aos nossos cuidados com os nossos irmãos, optamos hoje em não abrir a igreja para os irmãos estarem participando e sim transmitindo uma mensagem aos corações dos irmãos. Não foi possível termos algum irmão para estar compartilhando conosco essa live com um louvor. Acreditamos que nas próximas nós teremos, pois nós estamos ainda em fase de readaptação, né? Hoje tudo novo, estamos vivendo em uma nova fase, por isso às vezes torna-se difícil nós fazermos as coisas assim dentro daquilo que nós desejávamos. Mas aos poucos nós chegaremos lá. Estamos trabalhando o nosso canal no YouTube, estamos trabalhando também para compor uma equipe que trabalhe na área digital da igreja e assim por diante. Desculpe também o atraso, eu tinha marcado 8 horas, né? Mas tivemos que atender um irmão aqui, orar em favor dele, da sua família, e cremos que Deus dará vitória a ele, nosso irmão Paulo Gonçalves. E eu quero neste momento iniciar orando ao Senhor. Convido você que estiver ao alcance deste canal, ao alcance desta mídia, que possa também orar conosco. Amém? Pai querido, nesta noite nós louvamos ao Senhor. Estamos em Tua presença, na Tua casa, e sabemos, ó Deus, que na Tua presença há fartura de alegria. Queremos, Senhor, celebrar a Ti, ó Deus, autor e consumador da nossa fé, autor da vida, criador de todas as coisas. O Senhor que é soberano, que está no controle de tudo. E sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Querido Deus, pedimos ao Senhor a direção do Teu Santo Espírito na produção desta live, que o propósito seja alcançado aos corações que estarão nos ouvindo, nos assistindo nesta noite. Pedimos a Deus que o Senhor estenda a Tua boa mão sobre a vida de cada um dos Teus servos, da família Deve. Pedimos a Deus que a Tua graça, que é superabundante, permaneça em cada coração. Aos que estiverem enfermos nesta noite, pedimos que o Senhor cure, restaure, abençoe, Senhor, também a nossa comunidade, as autoridades do nosso país. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nesta noite venha desfazer toda a obra infrutuosa das trevas, que tentam prosperar contra a nossa nação, contra a nossa comunidade, contra a nossa família, contra as famílias dos Teus servos. Pai, em nome de Jesus, detém o mal nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor continue conosco, Senhor, derramando abundantemente da Tua graça, em nome de Jesus. Meus amados, hoje nós queremos transmitir a palavra de Deus aos irmãos, baseada em Gênesis, capítulo 1 em diante. Nós aqui grifamos alguns versículos para poder estar transmitindo aos irmãos, e o tema é: Deus não trabalha sozinho. O tema já é bastante palpitante, né? Pois que maravilha! Deus que é soberano, que não precisa de nós, Deus que sem o homem ele continua sendo Deus, nós é que sem Deus
nada podemos fazer, né? Sem Deus nós não temos vida abundante, nós não temos alegria, nós não temos felicidade, nós não temos paz. Sem Deus nós não temos prosperidade, mas com Ele nós temos tudo. Por isso nós louvamos ao Senhor, porque Deus é tão maravilhoso que decidiu compartilhar conosco acerca também das suas obras. Pois a palavra de Deus nos instrui no livro de Gênesis, que no versículo 3 do capítulo 1 diz que: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha só a autoridade, o poder de Deus. Ele não precisou articular com nada para criar todas as coisas. Com a sua voz soberana, não ditadora, mas soberana, amorosa, ele pôde dizer: haja luz, e houve luz. No versículo 4 diz: e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus a separação entre luz e as trevas. Tudo que Deus criou foi com propósito. E aí cada uma das coisas que Ele criou, Ele estabeleceu também algo para que cada uma exercesse. O dia e a noite, cada um tem a sua funcionalidade em nossas vidas, né? E também revelam a grandeza de Deus, o poder soberano de Deus, a majestade de Deus. O versículo 5 diz: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. No versículo de número 11, Deus diz assim: e disse Deus, produza a terra e o ajuntamento das águas, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E aí, interessante que Deus criou tudo, inclusive a terra, e a Bíblia nos diz que a terra obedeceu à voz do Senhor. No versículo de número 12 diz: e a terra produziu erva. Olha só, Deus criou a terra e agora a terra trabalha em função de cumprir a palavra de Deus, de cumprir a ordem do Senhor. Versículo 12 diz: e a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Tudo Deus criou dentro da sua perfeita harmonia. Que maravilha! Uma manga ou um pé de mangueira você jamais vai ver produzindo caju, porque Deus estabeleceu o pé de manga para produzir manga, e assim sucessivamente. Deus não é Deus de desordem, é Deus de ordem. Por isso nós podemos adorar e magnificar ao Deus soberano. Deus abençoe a vida da nossa irmã Patrícia, do nosso irmão Israel, da nossa irmã Raquiane Assunção, que está lá no Maranhão, nosso irmão William Oliveiras. Deus te abençoe poderosamente. E aí prossegue a palavra de Deus. No versículo de número 18 do capítulo 1 de Gênesis, diz que Deus criou as estrelas, o sol, a lua, para quê? Com qual finalidade? Para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. Que maravilha! Tudo que Deus fez dentro da sua perfeição, inclusive o homem, mas o homem optou pela imperfeição. Vamos prosseguindo, vamos chegar lá, o porquê que nós estabelecemos esse tema. Deus não trabalha sozinho, bem que Ele poderia, não há necessidade, mas Ele decididamente, amorosamente, estabeleceu para conosco a oportunidade de estarmos trabalhando juntamente com Ele.
Versículo de número 19, aliás 20. E disse Deus, produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. O versículo de número 24, aí vem aqui Deus dando continuidade na sua criação. Aliás, o versículo 22 diz assim, e Deus os abençoou dizendo, frutificai, multiplicai-vos e encheis as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Deus criou o peixe, criou a baleia, criou as aves, criou as árvores, mas deu ordem para que eles também trabalhassem. E dentro deste trabalho, eles estariam tanto cumprindo uma ordem divina, como também servindo de subsistência para a humanidade. Aí o versículo 24 diz, e disse Deus, produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Aí olha o versículo 26 do capítulo 1, olha o que Deus diz, e façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine, olha só Deus estabelecendo trabalho para o homem. Deus poderia muito bem cuidar de tudo, mas ele compartilhou para não deixar o homem ocioso e também para dignificar o homem, pois o trabalho é uma dignidade para o homem. O versículo 26 diz, e façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha a perfeição de Deus, Deus fez tudo certo, homem e mulher, criou o homem e depois criou a mulher. Por que Deus criou também a mulher? É óbvio que o homem não estaria completo se Deus não tivesse criado uma adjuntora, pois o texto das Escrituras nos diz que quando Deus criou os animais, cada um tinha o macho e a fêmea, e olhando para aquele cenário, viu em Adão que não havia adjuntora conforme aquelas espécies que ele já tinha criada, que seria apta, ou que seria própria para o homem. Então ele decidiu criar a mulher para que pudessem ser adjuntora do homem. E esta mulher também foi criada, foi tirada parte do homem, para que pudesse então andar lado a lado. Prosseguindo com o nosso raciocínio bíblico sobre Deus não trabalha sozinho, jamais, porque ele não é egocêntrico. Alguém já nos disse, como o nosso irmão Celestino Pereira, em um estudo teológico, ele disse que Deus é o ser mais sociável da face da terra e de todos os tempos. Ele fez o homem para que o homem jamais vivesse sozinho, sempre em conexão com Deus e assim por diante. Amém? Vamos aqui. Deus abençoe a nossa irmã Gilda, que ela continue sendo abençoada juntamente com o pastor Oliveira, esta família, que o Senhor tem nos dado como presente da parte do Senhor. Vamos aguardar aí, ver se a nossa irmã Gilda consegue entrar. Vamos assistir? Levantei, vamos assistir o culto. Vamos lá, eu vou prosseguindo. Se for o caso, a irmã Gilda pode deixar então para celebrar o Senhor no final da ministração. Queria ouvir a senhora cantando e o pastor Oliveira tocando aí na sua residência, ok? Vamos prosseguir. Versículo de número 29 disse assim, a palavra de Deus. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva do campo,
que dá semente, que está sobre a face de toda a terra e toda árvore, Sim. em que há fruto de árvore que dá semente, servo-dão com mantimento. Olha só, Deus criou as coisas, e o homem criou a mulher, e aí não deixou eles desamparados. Além de criá-los, conforme a sua imagem e semelhança, ele estabeleceu para Adão e Eva um jardim do Éden, que significa jardim de delícias, pôs este casal lá para poder administrar aquele jardim. Existiam árvores de todas as espécies, serviria de mantimento para eles, mas eles, infelizmente, não conseguiram serem fiéis ao Senhor, manterem-se fiéis ao Senhor. Optaram em dar ouvido a uma voz estranha, que na verdade chegou mentindo para eles, dizendo que o Senhor tinha dado ordem para que eles não comessem. Apesar que Eva contestou, mas mesmo assim acabou desobedecendo a palavra de Deus. Prosseguindo. E a todo animal, no verso 30, da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há uma frente, toda erva verde, lhe será por mantimento, e assim fez. Como Deus criou tudo para a sua glória, mas também para existência para nós. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender: Deus é soberano, Deus é maravilhoso, e que Ele jamais nos desamparará, jamais nos deixará. Nós costumamos dizer, e dentro da própria Escritura, nós encontramos embasamento, que Deus não deixou o homem deixou Deus, mas Deus jamais deixou o homem. Pois mesmo após eles terem pecado, a voz de Deus saiu em busca de Adão. E Adão, por conta da mente culpável que ele estava, tanto ele como Eva, se ausentaram da presença de Deus. E aí, conjecturamos que aquela voz maravilhosa do Senhor dizendo: Adão, Adão, onde estás? E vamos prosseguir aqui para poder chegar ao entendimento, porque Deus não trabalha sozinho. O ser humano tem uma tendência a ser egoísta. O nosso Deus, não. Muitas vezes nós, como tendenciosos ao egoísmo, não queremos compartilhar daquilo que é bom para com o nosso próximo, para com o nosso irmão, para com o nosso amigo. Mas Deus, soberano, maravilhoso, glorioso, majestoso, Ele preferiu ou decidiu compartilhar das suas benéfices para conosco. Deixa eu fazer uma apreensão na casa do cara. O professor vai fazer uma apreensão na casa do cara. O Senhor deu um jardim do Éden, a banda do Oriente, e pôs o nome que tinha. Eu estou botar o versículo de número 9 do capítulo 2, que Deus fez. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável. Já imaginou, queridos irmãos? Árvore agradável. Não foi cardos e nem espinho. Enquanto o homem estava na presença de Deus, no jardim do Éden, não tinha cardos e nem espinho. O homem só foi usufruir ou ter acesso às coisas desagradáveis, coisas que lhe geravam danos, quando ele estava fora do Éden, fora da presença de Deus. E o Senhor fez brotar fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O versículo de número 16 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha só, queridos,
Deus não deixou restrição para o homem diante do que ele criou, das árvores frutíferas, agradável à vista para eles consumirem. Ele falou, de tudo comereis. Existia uma outra qualidade, ou um outro tipo de plantas que eles não poderiam comer. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, querendo que o homem trabalhasse em harmonia, em unidade com ele, sabemos que aonde não há lei, há desordem. O Senhor estabeleceu uma lei aqui para Adão e Eva. Eles, porém, acabaram ensoberbecendo ou deram vazão a algum tipo de pensamento que não era o propósito de Deus para a vida deles, a autossuficiência, e aí acabou tendo problema. Pastor Mendonça está aí nos assistindo, Deus abençoe. O Bruno Leão, Deus abençoe também a sua vida. E aí o texto nos ensina como Deus trabalhou com o homem e queria que o homem trabalhasse com ele. O que precisava para que este trabalho desse continuidade era entendimento da harmonia, e acabou o homem não preferindo a harmonia para com Deus. Pastor José de Oliveira, Deus abençoe o senhor. E aí o texto da palavra de Deus nos ensina que Deus criou todas as coisas. E o mais interessante, irmãos, é que Adão não criou nenhum animal, não fez nenhum animal. Olha como Deus é maravilhoso. E aqui é um texto bíblico provando que Deus não quis trabalhar sozinho. No versículo de número 20, diz o texto da palavra de Deus, do capítulo 2 de Gênesis, e Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava, como já antecipamos, né, uma adjuntora que tivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e a este adormeceu, e tomou das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Versículo 23, olha o poema maravilhoso que Adão faz quando levanta do sono, acorda do sono. É tão assim maravilhoso quando você vai estudar a Bíblia e interpretar conforme o que ela está te dizendo, que Adão acordou e disse assim, agora esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e por isso chamou-se Eva. Olha só, irmãos, dá para poder entender a dimensão da grandeza de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus para conosco. Foi dado a Adão a competência pelo Senhor para pôr nomes nos animais e também a expressar o grande poema acerca de Eva. Esta é carne, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, Deus não trabalha sozinho. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Em Cristo Jesus, como já ministramos no domingo anterior, somos nova criatura. As coisas velhas novo. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que Deus quer que nós vivamos em harmonia com Ele e com os nossos irmãos. E a igreja do Senhor Jesus, ela não pode viver o isolacionismo, isolada, distante, sem poder trabalhar. Mesmo nesta pandemia, nós como igreja, como servos do Senhor, precisamos dar continuidade à obra que o Senhor nos conferiu. Lembra do que Deus fez? Deus poderia muito bem agir no meio do Egito, sem precisar de levantar Moisés. Deus, novamente, provando para o homem o quanto ele amava o homem, quanto ele ama o homem, quanto ele nos ama e
o quanto Ele nos quer envolvido em sua obra, em seu trabalho. Israel passou mais de 400 anos escravizado na terra do Egito. Uma promessa da parte do Senhor tinha sido feita para que um dia o Senhor o tiraria de lá. E o Senhor o tirou. Louvado seja o nome de Jesus. Deus não trabalha sozinho, ainda que Ele não precise de nós, mas Ele quer que nós nos desprendamos e façamos como aquela voz do profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me. Você que é dotado de talentos, todos nós somos dotados de inúmeros talentos. O que nós precisamos é nos dispor, é dizer, abrir o nosso coração, estender as nossas mãos e assim, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme Tu queres. Nós temos vivido os dias em que o homem a cada dia parece que fica mais egoísta, egocêntrico, parece que não precisa nem de Deus, né? Sendo que ele depende totalmente de Deus, mesmo que ele não crê em Deus, ele é dependente 100% de Deus. Sem Deus ele não respira, sem Deus ele não se move. Deus é tudo que nós precisamos ter. E aí, a Bíblia continua, né? No versículo número 23, como já falamos, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do céu foi tomada. Olha só, irmãos, que maravilha, que glória o Senhor nos concedeu, que dá nomes, inclusive a varoa, né? As mulheres, vocês são uma bênção em nossas vidas, né? O Senhor Jesus, Ele também não trabalhou sozinho, as mulheres fez parte do seu ministério. Quão maravilhoso é, né? Você que tem uma esposa, uma mãe, um amigo, uma amiga, que compartilha com você das suas necessidades, que te auxilia no teu trabalho, que te auxilia na obra de Deus. Eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa, Isabel do Prado. Esta mulher que é uma guerreira, que não se cansa de trabalhar na obra do Senhor. Deus abençoe a todos os nossos pastores auxiliares, que têm as suas esposas, que têm sido também instrumento da parte do Senhor para conduzir a obra de Deus. Nesta noite, nós queremos então dizer para você, nós daqui a pouco vamos encerrar, né? Nós vamos aqui tentar ouvir a nossa irmã Gilda, louvando o Senhor, e o que nós queremos trazer é que Deus jamais trabalhará sozinho, ainda que Ele não precise do homem, mas Ele compartilha conosco. E nós precisamos entender o que é a prioridade, irmãos. Como igreja, como servos do Senhor, nós precisamos entender o que é prioridade. O que é prioridade para nós? Mateus capítulo 6, verso 33 diz, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, todas as nossas necessidades, nos será acrescentada. Então, nós precisamos voltarmos para a palavra de Deus. Entender que Deus estabeleceu para nós trabalhos dignos, trabalhos maravilhosos. Você pode exercer lá no seu trabalho, onde você trabalha secularmente, o propósito de Deus para a tua vida. Sim, o trabalho já passa a ser parte do propósito de Deus. A outra parte é quando você vai anunciar o amor de Deus aos corações. Depois nós precisamos também compreender a importância da obra de Deus. O apóstolo Paulo entendeu isto. Tudo aquilo que ele tinha como excelente, ele chegou então a dizer que era como algo irrelevante. O que era relevante agora era cumprir a obra do Senhor, fazer o ide do Mestre. Portanto, nesta noite, você que nos assiste, você que nos ouve, que um dia fez a obra do Senhor, que trabalhou juntamente com o seu irmão, com a sua irmã, na obra de Deus.
e hoje não quer mais fazer. Não esqueça. Quem te confiou, quem te chamou, quem te escolheu foi Deus. Ele decidiu compartilhar contigo da sua obra. O Senhor disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo. O Senhor disse para Josué, quando Moisés já havia morrido, ele disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Olha só, novamente Deus injetando ânimo na vida de um homem para poder fazer a sua obra. E muitas vezes nós ficamos semelhantemente igual Josué. Mas a palavra de Deus para nós nesta noite é: esforça-te e tem bom ânimo e eu serei contigo. Lembra de Gideão? Gideão estava malhando trigo no lugar impróprio, mas devido à perseguição, e o Senhor chamou ele de varão valoroso. Ele disse: como posso ser valoroso? O que vem acontecendo conosco? Quando o Senhor o chamou, ele quis dizer: Senhor, sou de uma tribo menor, família mais humilde. E o Senhor o chamou e comissionou para uma grande obra. O Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, disse que queria que nós trabalhássemos, desse continuidade à obra dele. Ele disse: eis que eu vos envio no meio de lobos, portanto sedes prudentes como as serpentes, simples como as pombas. No final do seu ministério, antes de ser assunto ao céu, ele disse: portanto, que devíamos cumprir o seu ite. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, ele diz que nós devíamos ir, ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que Deus compartilha conosco da sua obra, é um privilégio, mas nós não podemos nos vangloriar. Disse o apóstolo Paulo: ai de mim. Deus abençoe a vida do nosso irmão Edilson poderosamente. Nós vamos agora, antes de encerrar, com oração e tentar ouvir a nossa irmã Gilda. Deus abençoe aí, que nós possamos servir também como servos de Deus, aos de dentro da sua casa e aos de fora. E isto tem que ser também uma prioridade. Como igreja acolhedora, nós devemos acolher os de dentro e também os de fora. E por último, a nossa comunidade precisa que nós entendamos para que o Senhor nos chamou. Pedro diz em sua carta que ele nos chamou como povo santo, eleito, sacerdócio real, para anunciar as virtudes do Senhor. Olha só novamente Deus inquirindo o apóstolo Pedro para que ele faça urgentemente a obra do Senhor. Deus abençoe a vida da nossa irmã Fabiana Martins. Abraço aí ao Daniel e a nossa querida Vavá. Vamos agora tentar ouvir a nossa irmã Gilda. Jonathan Quesnel, Deus te abençoe, meu filho. Vamos ver se a gente consegue aí ouvir a nossa irmã Gilda. Vamos ver se consegue entrar. Às vezes é um problema de internet. Opa, graças a Deus, maravilha. Glória a Jesus. Pastor Levi tocando, o Jonathan e você louvando o Senhor. Amém, pastor. Paz do Senhor, pastor. Vamos lá louvar o Senhor com o hino 193. A Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que
porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva, Ele te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, dia alegre da sua vinda. Sei Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque bem cedo Jesus virá. Maravilha! Deus abençoe esta família abençoada, nosso irmão Oliveira, Gilda e o Jonathan. Olha só, irmãos, chegamos aí o que nós queremos. Nos próximos cultos, nos próximos lives, nós estaremos tendo a participação de outros irmãos. Hoje, a partir de domingo, né? Domingo nós teremos aqui fechadas novamente, somente com a equipe de louvor, e depois nós vamos, inclusive, nesse domingo, já queremos aí deixar aí para nossa irmã Shirley, a participação dela junto no culto que estaremos transmitindo aqui no domingo, em função desta pandemia e de alguns cuidados que temos que reforçar aqui para com os nossos irmãos. Nós manteremos os nossos cultos mais alguns dias de porta fechada. Apesar também que nós estamos em reforma, né? O templo está reformando para pintura e assim, por isso não está tão confortável. Mas sei que o desejo dos irmãos é de estar na casa do Senhor. E aí, ouça a voz de Deus que fala ao teu coração nesta noite. Jamais deixe o desânimo tomar de conta de você concernente a fazer a obra de Deus. Quem te comissionou foi Deus. Olha que privilégio. Lembre-se de que a serpente tentou Eva, enganou Eva com astúcia, mentindo, e aí atrapalhou o progresso na vida de Eva, na vida de Adão, e automaticamente criou um efeito dominó, nos atingiu, né? Como diz lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, todos pecaram. Mas graças a Deus que Jesus, então, nos fez participante agora de uma nova herança, de uma nova criação. Estamos gerados nele. Agora nós temos vida plena, vida abundante. Então não podemos deixar de fazer a obra do Senhor por quaisquer razão que seja. Nós temos que fazer com ousadia, com intrepidez,
nos enchendo cada dia mais do Espírito Santo de Deus para dizer que só Jesus salva e um dia chegaremos na eternidade e receberemos a coroa. O Senhor nos disse: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não pense que Deus vai te dar algo grande para você se tornar fiel. É nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, que Ele quer que nós sejamos fiéis. Aliás, isto é de praxe, né? Se você é um empresário, tem um empregado que é infiel no pouco, você não vai colocar ele em uma posição de destaque. Mas se ele for fiel no pouco, se a sua empresa tem a tendência em ascensão aos nobres funcionários e empregados, a tendência, ele pode até começar como faxineiro, mas poderá chegar ao cargo mais importante da empresa. Como aconteceu com José. José foi fiel no pouco, por isso Deus estabeleceu a ele o melhor. Como escravo, vendido, como caluniado, preso, mas ele foi fiel. Manteve-se fiel ao Senhor. E por isso, onde o Senhor o colocou. Portanto, seja fiel ao trabalho de Deus, à obra de Deus, ao talento que Ele te deu. Use para a glória do nome do Senhor. Deus não quer que você trabalhe sozinho. Deus não quer que eu trabalhe sozinho, que nós trabalhemos sozinhos, isolados, mas que trabalhemos com Ele e com os irmãos. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Lembra do texto de Gênesis capítulo 3? Serpente quis dar autossuficiência para Adão e Eva, e veja o que aconteceu. Se eles tivessem continuado firmes no propósito, trabalhando com Deus, e aí com certeza nós não teríamos tanto estrago como vemos tendo em função do pecado. Deus abençoe, nós queremos orar, agradecendo ao Senhor, orando pelo pastor Levi Pereira e a sua família, para que Deus continue abençoando a vida desta família e a todos os irmãos. E a nossa orientação é, se você pode ficar em casa, fique, mas se for necessário sair, vá, mas vá com todo cuidado. Não subestime este vírus. O nome do Senhor é poderoso, o nome do Senhor é glorioso, mas nós precisamos também dar a nossa contribuição. Deus trabalha com o seu poder que é soberano e nós com a nossa submissão à sua palavra e obediência à sua palavra. Portanto, vamos orar, amém? Pedindo para que Deus, você que pode orar aí na sua casa, coloque o seu propósito de oração, o seu pedido de oração e una conosco. E nós te esperamos, né? Via live, no grupo da igreja, e qualquer coisa, meus queridos, entre em contato conosco. Deus abençoe a nossa querida UMADEP. Deus continue abençoando este departamento de jovens do nosso campo, né? Qualquer dia nós teremos aí eles aqui louvando e bendizendo o nome de Jesus. Nosso irmão Leandro, que é o presidente, e toda a sua diretoria. Nosso querido Paulo Dias, que fez parte da presidência durante muitos anos. Que Deus abençoe a vida dele, a vida da sua esposa. Amém? Querido Deus, nesta noite, nós nos regozijamos em tua presença, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor nos escolheu, como o próprio Senhor Jesus disse, e Mateus escreveu, João escreveu, e assim sucessivamente, que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu, no capítulo 15 de João, verso 16, e nos nomeou para que nós fôssemos e pudéssemos produzir frutos. Pai, nos ajuda a ser fiel naquilo que o Senhor nos chamou, na tua obra, na nossa família, no nosso trabalho. Pai querido, pedimos que o Senhor, assim como abençoou José, mesmo em momentos difíceis, nos abençoa, Senhor. Aonde os teus servos estiverem, cumprindo a tua palavra,
que a tua bênção esteja sobre a vida deles. Senhor, aqueles que estão enfermos, o Senhor venha restaurar. Restaure, Senhor, cure cada um dos teus servos. Família do pastor Levi Pereira, nós ministramos as tuas bênçãos sobre a vida deles. Cura, Senhor. Nós também pedimos em favor da nossa comunidade, Varjão, onde há algumas pessoas infectadas com este vírus. Mas cremos, ó Deus, que neste momento de isolamento, Deus está levantando um povo mais forte, um povo mais cheio do teu Espírito para cumprir o teu ID. Abençoa, Senhor, todos os teus servos, pastores, nos 4 cantos da terra, os ministérios. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, pedimos que o Senhor nos dê uma noite de paz. E teu Espírito Santo continue fortalecendo-nos, rejuvenescendo-nos, falando conosco e fazendo conforme o teu querer, no nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês a luz do seu rosto e tenha misericórdia de vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a vida de cada irmão e cada irmã nesta noite, em nome de Jesus. Forte abraço a todos. Deus abençoe em nome de Jesus.